Bom dia a todos, espero que me consigam ouvir bem e que estejam a conseguir ver os slides. Portanto, eu hoje vou apresentar os resultados principais obtidos no fracionamento de cepos de pinheiro para a obtenção das frações poliméricas, portanto, celulose, hemicelulose, ilenina e respectiva aplicação. Foram resultados obtidos por mim, pela bolseira Beatriz Banaco e pelo meu colega Rui Moreira, supervisionados pelo professor António Portugal e pela professora Maria Graça Carvalho. Infelizmente o Rui Moreira hoje não pode estar presente, pelo que serei apenas eu a efetuar esta comunicação. Então o nosso alvo de estudo foram os cepos de pinheiro. Os cepos de pinheiro constituem cerca de 5% da totalidade da árvore de pinheiro. E em termos de composição química, foi já publicado um artigo numa revista internacional, juntamente com vários colegas da Universidade de Coimbra, e portanto foi determinada um teor de cisas de 2,1%, um teor de extrativos de 6% que continham elevado teor antioxidante, e que foi identificado como um potencial a ser utilizado na incorporação em filmes na indústria alimentar. Também, em termos de voláteis, foram identificados alfa-pineno e limoneno como potenciais repelentes para insetos e, portanto, estas duas frações foram maioritariamente estudadas e aprofundadas pelas minhas colegas, a doutora Marisa e a doutora Mara Braga. Nós focámos na utilização das frações poliméricas e, portanto, os cepos continham cerca de 23% de hemicelulose, 43% de celulose e 30% de lignina. Em termos da separação destas frações poliméricas, foram testados diversos métodos de fracionamento. Para a obtenção das hemiceluloses, da celulose e da lignina, focámos mais na aplicação da autohidrólise e de um organosolvo alcalino, cujos resultados vão ser os que eu vou apresentar hoje. As hemiceluloses e a celulose, polissacarídeos, foram depois aplicados em processos de sacarificação e fermentação para a produção de etanol, enquanto que a lignina foi sujeita a reações de despolimerização e de upgrading para a produção de químicos aromáticos oxigenados, tais como fenol e cresóis. Em termos então do fracionamento do pinheiro, o pinheiro foi primeiramente sujeito a um processo de autohidrólise a temperaturas entre 160 a 180 graus e com tempos de reação de 30 e 60 minutos. Portanto, esta primeira etapa resultou um licor de autohidrólise rico em hemiceluloses. O sólido extraído foi depois sujeito a um organosolvo alcalino, no qual se variou a concentração de etanol entre 15% e 35%, utilizando uma concentração de hidróxido de sódio de 30% e mantendo a temperatura a 170 graus, o tempo em 90 minutos e uma razão de líquido sólido de 8. E, portanto, nesta segunda etapa obtivemos uma pasta celulósica, sendo que depois o licor do organosolvo foi ainda sujeito a uma precipitação ácida para precipitação e obtenção da lignina. Em termos de resultados principais, no que se refere à autohidrólise, o rendimento dos sólidos extraídos diminuiu com o aumento da temperatura, como podem verificar pela figura A, acompanhado pelo um aumento de material dissolvido no licor de autohidrólise. Independentemente da temperatura testada, os licores obtidos apresentaram teores de compostos hemicelulósicos acima de 80%. Deste teor de compostos hemicelulósicos, estes 80%, corresponderam a cerca de uma recuperação de 51% das hemiceluloses que inicialmente estavam presentes na madeira do pinheiro. Depois, para o tratamento sequencial de organosolvo alcalino, foram selecionadas duas temperaturas de autohidrólise,
de 175 e de 180 graus, sendo que hoje vou apenas mostrar os valores obtidos no organossol alcalino dos materiais que foram obtidos da autohidrólise a 175 graus, que estão apresentados neste slide. Portanto, em termos de rendimento de pasta e de lignina, houve uma ligeira diminuição no rendimento de pasta com o aumento da concentração de etanol, acompanhada com um aumento muito ténue no rendimento de lignina. Em termos da composição das duas frações, para concentrações de etanol de 25% e 35% foram aquelas que permitiram obter uma pasta com maior teor de celulose, acima de 90%, sendo que a pasta que apresentava menor teor de lignina foi aquela que foi obtida com uma concentração de etanol de 35%. Relativamente à fração de lignina, independentemente também da concentração de etanol que foi utilizada, obteve-se fragmentos com elevada pureza, sendo que o teor de lignina nestes precipitados foi determinado foi acima de 97%. Em termos de recuperação das frações, conseguiu recuperar-se cerca de 66% da celulose inicial e 77% da lignina inicial. Portanto, fazendo um alinhamento geral sobre estes resultados, portanto, o pinheiro sujeito a uma autohidrólise a 175 graus por 30 minutos, consegue-se obter a partir de uma tonelada de pinheiro 160 kg de licor de autohidrólise, sendo constituído maioritariamente por açúcares hemicelulósicos e alguns produtos de degradação, como o 5-hidroximetilfurfural e o furfural, que poderão ser inibidores para eventuais bioprocessos. A madeira extraída, sendo sujeita a um organossol alcalino com 30% de hidróxido de sódio e 35% de etanol a 170 graus e 90 minutos, produz cerca de 290 kg de pasta, sendo que esta pasta tem um elevado teor de celulose, de quase 91%, e o licor de organossol, sendo sujeito a uma precipitação ácida, dá origem a cerca de 251 kg de precipitado, do qual 97% é lignina. Esta lignina depois foi tratada e estudada pelo meu colega Rui Moreira e, portanto, ela foi sujeita a reações de despolimerização, portanto, ela em duas etapas sequenciais. Portanto, primeiramente foi aplicada uma despolimerização alcalina com hidróxido de sódio e uma mistura de etanol e água, durante 60 minutos, variando a temperatura entre 220 graus e 250 graus, sendo que posteriormente a fração orgânica foi ainda sujeita a uma despolimerização redutiva, utilizando rutênio em base de carbono como catalisador, o etanol como solvente, mantendo-se a temperatura a 250 graus e uma pressão de hidrogênio de 20 bar, variando-se o tempo de reação entre 0 e 240 minutos. E, portanto, em termos de conclusões principais, foi verificado que o maior rendimento em termos de produção de monómeros, que foi cerca de 7,3%, foi verificada quando se aplicou uma despolimerização alcalina a 250 graus durante 1 hora e uma despolimerização redutiva durante 30 minutos a 250 graus. Em termos da massa molecular dos produtos de reação obtidos, realmente tinham uma menor, estes produtos tinham uma menor massa molecular relativamente. Foi aqui confirmado a despolimerização do produto inicial, e em termos de identificação destes produtos foram maioritariamente identificados monómeros de goiacilo seguidos por fenóis. Uma vez que foram os monómeros de goiacilo os principais produtos desta despolimerização, na etapa do upgrading foi utilizado o Goiacol como composto modelo. E, portanto, neste processo de upgrading,
O Goiacol foi sujeito a uma reação usando como catalisador carboneto de molibdênio em base de nanofibras de carbono e usando como solvente o N-decano. Estudaram-se a variação do tempo de reação entre 2 e 4 horas, a temperatura de reação em 300 e 350 graus e a pressão inicial de hidrogênio entre 20 e 30 bar. Em termos de conclusões principais, a maior parte dos produtos de reação obtidos foi o fenol até cerca de 28% e os cresóis até cerca de 12%, sendo que com o aumento da temperatura aumentava a diversidade dos produtos de reação obtidos, assim como o rendimento de produção. Em termos de conversão, a conversão mais elevada do Goiacol, que foi 79%, foi quando o tempo de reação foi de 4 horas a uma temperatura de 250 graus e utilizando uma pressão inicial de hidrogênio de 20 bar. Relativamente à utilização dos polissacarídeos, foram aplicados processos de sacarificação e fermentação para a produção de etanol. Começo por apresentar os resultados principais obtidos na utilização da pasta celulose e o processo selecionado foi a sacarificação e fermentação em simultâneo, utilizando uma estirpe de Saccharomyces cerevisiae e mantendo uma temperatura a 38 graus. Inicialmente utilizou-se uma concentração de sólidos de 10%, e estudaram-se a utilização de diversos aditivos, tais como o tritón X100, o polietileno glicol e a albumina de soro bovino. Estudou-se também a carga enzimática, entre 7,5 e 15 filter paper units por grama de pasta, e também estudou-se a sacarificação e fermentação simultânea desta pasta juntamente com os glicose obtidos da autohidrólise. Em termos da utilização dos aditivos, verificou-se que utilizando o Triton e o PEG 4000 realmente houve um aumento na eficiência do processo, aumentando a concentração de etanol, contrariamente à utilização do BSA, que acabou por prejudicar o processo. Em termos de concentração de aditivos, a concentração utilizada de 2% foi aquela que permitiu uma maior eficiência, sendo que quando se aumentou a concentração destes aditivos, essa eficiência diminuiu comparativamente à concentração de 2%. Em termos da carga enzimática, como era esperado, a partir do momento em que se diminuiu a carga enzimática, diminuiu-se também a eficiência do processo, se bem que essa eficiência foi recuperada quando se adicionou o Triton X100 a 2%, sendo que se poderá selecionar entre uma carga enzimática entre 10 e 15 filter paper units por grama de pasta. Portanto, em termos de conclusões gerais, o Triton X100, a uma concentração de 2%, aumentou a concentração de etanol em cerca de 16%, assim como o rendimento de conversão dos açúcares em etanol. Em termos de carga enzimática, esta poderá ser diminuída para 10 filter paper units por grama de pasta com a adição de Triton a 2%, e quando se utilizou os licores de autohidrólise juntamente com a pasta, não se verificou qualquer alteração em termos de valores de concentração de etanol e de rendimento, pelo que, pelo menos, concluímos que os compostos de degradação de açúcares que tínhamos identificado nos licores não trouxeram nenhum tipo de inibição ao bioprocesso. Foram ainda estudadas o aumento da consistência da pasta, até 20% de sólidos, utilizando para isso um método de operação de fed batch, mantendo-se a carga enzimática a 15 FBUs por grama e a estirpe de Saccharomyces cerevisiae. E, portanto, como era de esperar também, quando se aumentou a pasta de consistência,
foi verificado um aumento na concentração de etanol, sendo que de 15% até 20% essa concentração manteve-se, o que quer dizer que o rendimento diminuiu. Portanto, daqui verificamos que o aumento da pasta de consistência não deverá ir muito para além dos 15%. Mantendo-se a carga de sólidos constante a 10%, que foi a nossa base inicial, quando se iniciou os processos de aumento de escala volumétrica, no processo batch manteve-se os rendimentos e a eficiência do processo. Quando se alterou para fed batch, a agitação mecânica, e quando se alterou para uma agitação mecânica, o processo melhorou substancialmente. Portanto, em termos de conclusões gerais, conseguiu produzir-se até cerca de 64 gramas por litro de etanol, estes foram os melhores resultados obtidos, sendo que em termos de subprodutos foram identificados o xilitol, o glicerol, o ácido succínico e o ácido acético. E, portanto, esta concentração de etanol mais elevada, juntamente com um rendimento mais elevado, foi obtido quando a pasta foi utilizada com uma consistência de 15% de sólidos, aplicando então uma operação fed batch. Em termos de utilização dos licores de autohidrólise na sacarificação e fermentação em simultâneo, foi produzida uma concentração muito baixa de etanol, só cerca de 1,2 gramas por litro. Mesmo depois de se ter feito um ajuste de pH e um processo de detoxificação por overliming. Portanto, este valor foi muito baixo comparativamente ao valor que poderia ser produzido e, portanto, tem de se pensar em aplicações alternativas para a utilização destes licores, tais como a produção do 5-hidroximetilfurfural e dos seus derivados. Portanto, em termos de processo global da produção de etanol, na utilização da pasta celulósica, portanto, a partir de 1 tonelada de pinheiro e depois do fracionamento através de autohidrólise e de organossol alcalino, a pasta sendo sujeita a um processo de SSF, de sacarificação e fermentação em simultâneo em fed batch e com uma consistência de 10%, dá origem a cerca de 150 kg de etanol na fase líquida no caldo fermentativo, sendo que o resíduo sólido poderá ser utilizado para a produção de energia. Acabo por concluir aqui a minha apresentação. Portanto, estas são as publicações relacionadas com os resultados que foram aqui apresentados, sendo que uma delas ainda se encontra em processo de revisão e, portanto, estarei agora disponível para qualquer comentário ou questão que queiram colocar. Obrigado, Kátia. Questões? Ou me levantam a mão ou me fazem através do chat um sinal de que querem discutir o trabalho. Sim, Lucília, por favor. Olá, bom dia, Kátia. Bom dia. Muito obrigada pela apresentação, muito clara. E eu tinha aqui mais um comentário e uma questão. A minha questão é uma curiosidade. Em relação aos aditivos que menciona para o processo de sacarificação e fermentação, qual foi o racional desses aditivos? Ou seja, o porquê do tritão, da BSA, qual foi o objetivo de adicionar esses aditivos? A adição destes aditivos realmente foi para tentar melhorar o processo, nomeadamente também na etapa de hidrólise enzimática. Portanto, o triton acaba por ser um composto que
absorve um pouco a lignina que está presente e, portanto, acaba por depois tornar a celulose mais acessível à enzima. Portanto, foi nessa perspectiva para ver que tipo de efeito é que estes aditivos poderiam ter Certo. no processo em si, tendo que a sua ação será mais na parte da hidrólise enzimática, embora este seja um processo integrado. Certo, certo. De facto, o efeito que viu até do tritão foi mais mesmo na hidrólise enzimática. Muito bem. Sim. E o meu comentário era em relação à valorização da fração hemicelulósica. Sim. E eu irei falar um bocado sobre isso, mas, portanto, se a levedura que está a utilizar é uma Saccharomyces cerevisiae, ela não vai metabolizar a maior parte dos açúcares que fazem parte da fração hemicelulósica, que é a xilose. Portanto, de facto... Sim, diga. Não é que eu ia dizer que estes licores, contrariamente, por exemplo, aos licores obtidos da extração do eucalipto, estes licores são maioritariamente constituídos por exoses. Portanto, seria de esperar que a Saccharomyces conseguisse metabolizar essas exoses, nomeadamente a manose, que era o açúcar principal, mas depois também faltou aqui a utilização de uma mananase, porque depois embora a Celix-CT, que foi a enzima que nós utilizamos, seja um conjunto de celulases e de hemicelulases, essas hemicelulases são maioritariamente xilanases e, portanto, neste caso também foi a enzima que provavelmente não permitiu uma maior eficiência da utilização destes licores. Portanto, nestas condições teriam que ser estudados outras configurações, outras enzimas, mananases, que nós entretanto depois também adquirimos, mas não houve possibilidade ainda não houve possibilidade de estar nestes materiais. Certo, muito obrigada. Então, chegou a ver a constituição dos açúcares simples dessa fração? Sim, eu passei aqui, não sei se viu, passei uma tabela com a concentração. Eu posso... Pronto, foi esta a composição química em termos de licor, portanto, de manose tínhamos cerca de 8 gramas por litro e de xilose 3 gramas por litro. Certo. Portanto, e também eventualmente para além do processo, bem, a destoxificação provavelmente poderia não ser necessária porque vimos quando se juntou o licor à pasta que não houve qualquer diminuição do rendimento do processo. No entanto, depois, para ser utilizado em contexto de produção de etanol, teria que ser concentrado, porque mesmo esta concentração, mesmo que tivesse sido fermentado com sucesso, também só iria, o etanol teórico que se poderia obter era cerca de 10 gramas por litro. Portanto, para ser eficiente ainda tinha que ser concentrado, e ao concentrar, aí sim se calhar já seria necessário um processo de destoxificação, porque estamos a concentrar açúcares, mas depois também iremos estar a concentrar produtos de degradação. Certo, muito obrigada. Nada, obrigada eu. Carlos, uma questão final. Olá, Kátia, obrigado pela apresentação. Gostei bastante, não é na minha área, mas gostei bastante de ver. Uma pergunta primeiro muito geral e outra talvez um pouquinho mais específica. A geral é esta. Apresentou aí vários resultados em relação às frações obtidas a partir dos cepos, não é? E vi vários resultados em que no início o efeito da temperatura é mais significativo, mas depois quando se passa para conteúdos celulose e hemiceluloses havia alguma variabilidade, mas nem tanta. Mas agora a minha questão é esta. Claro, fez a investigação usando se calhar sempre o mesmo material de partida, um cepo ou uma amostragem disso. A minha questão agora é, se eventualmente fôssemos utilizar cepos de árvores cultivadas ou que nasceram, se desenvolveram em zonas diferentes, condições diferentes, isso deve ter um impacto. A minha pergunta é, esta variabilidade normal das árvores ou dos cepos
se os resultados que se vão obter são sempre na mesma proporção daqueles que vocês obtiveram aqui, ou se pode haver inversão em alguns destes resultados. Portanto, esta é uma pergunta mais... A outra é, falou aí de catálise, por exemplo, no caso da hidrólise alcalina, no fundo utilizando OH- ou compostos acimogénicos que atuarão como catalisadores, e também a utilização, por exemplo, de molibdênio. De forma que a minha questão é esta: ao utilizar, por exemplo, compostos ou catalisadores à base de molibdênio, isso depois no final não é recuperado, imagino eu, no meio de tudo aquilo. Portanto, se isso depois é viável em termos de recuperação, reutilização, ou se são compostos que são utilizados, compostos, quer dizer, no caso catalisadores que são utilizados e depois se perdem, portanto, como é que isso poderia ser gerido? São duas questões, digamos, mais gerais. Eu vou começar pela última questão. Pronto, eu não estarei muito à vontade para falar sobre este assunto, porque a parte da utilização da lignina foi efetuada pelo meu colega Rui Moreira, portanto eu não estive envolvida nessa parte. Tivemos os dois envolvidos na parte do fracionamento, mas depois cada um depois seguiu a plataformas diferentes, portanto foi o Rui que tratou a lignina. E o que eu sei é que em termos da utilização, por exemplo, do catalisador de carboneto molibdênio, ele conseguiu reutilizar em várias reações. Não sei quantas vezes é que ele conseguiu fazer esse ciclo, mas depois essa pergunta depois terá que ser, se calhar depois falar com ele e estar mais... Ele poderá depois... Sim, dizer o que realmente foi feito, sim. Mas daquilo que eu sei, foi reutilizado durante várias vezes e com algum sucesso, mantendo relativamente a eficiência do catalisador. Ok, a atividade, sim. A atividade, sim. Em termos na primeira questão, utilizando este processo sequencial, obviamente que não vamos ter algumas variações, até porque também houve uma altura em que nós fizemos os estudos relativamente à alteração das várias variáveis e depois de selecionado as variáveis finais, que são aquelas que eu apresento aqui neste slide, então vamos produzir a pasta e a lignina e, portanto, também já houve algumas variações mesmo utilizando o mesmo material de partida. Portanto, quando formos utilizar outro tipo de árvores que sejam cultivadas em regiões diferentes e até mesmo os cepos têm uma grande variabilidade, podem ter o cepo que nós utilizamos tinha um teor de cinzas até relativamente baixo, extrativo. Por exemplo, há cepos que poderão ter um teor de cinzas e teor de extrativos mais elevado, até cerca de 18%, e portanto aí obviamente que poderá haver alterações em termos de composição final das frações que nós obtivemos. Por exemplo, se tivermos um teor de cinzas mais elevado, poderemos ter uma lignina que terá uma maior contaminação, portanto, poderá acontecer esse tipo de variações, sim. Obrigado, Cátia. Obrigado. Vamos então passar para a próxima apresentação.